Algumas ausências ecoam mais alto do que qualquer presença. A casa continua de pé, mas algo dentro desmoronou. A rotina segue, mas a alma não acompanha. Perder alguém da família não é apenas um evento, é um terremoto interno. E ninguém ensina como reconstruir o que foi quebrado por dentro. O tempo não cura tudo, mas a sabedoria pode cicatrizar o que o tempo não alcança. Quando a dor invade, buscamos qualquer coisa que nos traga sentido. E é justamente aí que o estoicismo entra, não como uma filosofia distante, mas como uma bússola silenciosa em meio ao caos emocional. A perda familiar nos despedaça de formas invisíveis e ninguém está preparado. Muitos se calam, outros desmoronam por dentro. Alguns fingem seguir em frente. Mas existe um caminho mais consciente, uma forma de atravessar a dor sem se entregar a ela, de sentir sem ser dominado, de lembrar sem se afundar. A filosofia estoica não é uma teoria fria. Ela nasceu do sofrimento real, da guerra, da escravidão, da perda. E por isso, ela fala direto ao coração de quem está sofrendo agora. Se essa mensagem já tocou algo aí dentro, apoie esse vídeo com seu like. Isso ajuda ele a alcançar quem também está tentando encontrar força no meio da dor. E, se quiser, compartilha nos comentários. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao lidar com uma perda? Talvez, ao colocar em palavras, você encontre alívio ou ofereça consolo a alguém. A dor compartilhada é menos solitária. E para começarmos essa travessia juntos, precisamos olhar para a raiz daquilo que tanto nos machuca. A ideia de que a vida deveria ser eterna. A vida é um ciclo de chegadas e partidas. Tudo o que conhecemos está em constante movimento. Nada permanece exatamente igual. Mas quando essa verdade se manifesta pela primeira vez, pela perda de alguém da família, ela nos atinge como um choque brutal. Nunca estamos preparados para essa ausência que rasga o coração. O que antes era seguro, familiar, imutável, de repente desaparece. E a sensação é de o chão sumir debaixo dos pés. Os antigos estoicos nos lembram que essa impermanência não é um acaso cruel, mas uma lei natural, universal, imutável. Marco Aurélio, um imperador que viveu guerras, perdas e sofrimentos, escreveu: "Tudo o que existe está em fluxo, e o que desaparece é apenas parte do movimento da vida." Essa é a base da dor e, paradoxalmente, o começo da cura. Porque aceitar a impermanência não significa resignação passiva. Significa encontrar sentido na transitoriedade. Reconhecer que o que amamos foi um presente temporário e que o sofrimento nasce da luta contra essa verdade inevitável. Resistir à perda é resistir à própria natureza da existência. Imagine um rio que insiste em parar de correr porque perdeu um galho na margem. Quanto mais força ele faz para deter a água, mais turbulento e destrutivo se torna um movimento. Assim é o sofrimento que não aceita o fluxo da vida. Mas há uma saída. Não é negar a dor, nem esquecer quem se foi, mas aprender a navegar nas águas turbulentas do luto, sem se afogar.
E, para conseguir isso, precisamos entender algo fundamental. Não controlamos o que acontece fora de nós, mas podemos controlar como reagimos. É sobre essa força interna que falaremos a seguir. A perda familiar revela o que muitos não querem enfrentar: a fragilidade do controle que acreditamos ter sobre a vida. Eventos externos, como a partida de alguém querido, são inevitáveis. Mas a verdadeira liberdade não está no que acontece fora, e sim em como respondemos dentro de nós mesmos. Epicteto, que viveu a escravidão e grandes sofrimentos, ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Isso significa que, por mais dolorosa que seja a perda, a forma como permitimos que ela nos afete é uma escolha que podemos cultivar. Quando a tristeza nos consome, é como se estivéssemos presos num mar remoto, onde cada onda ameaça nos afogar. Mas a filosofia estoica nos convida a construir um farol interno, uma luz de consciência e serenidade que resiste à tempestade. Sentir a dor não é fraqueza. Negar a dor é apenas adiá-la e aumentá-la. Mas a diferença entre naufragar ou se manter firme está na consciência do que sentimos, na capacidade de observar as emoções sem nos deixar dominar por elas. Imagine uma criança que aprende a andar. Ela cai, se machuca, mas se levanta a cada queda. Assim também somos nós. Cada emoção dolorosa é uma queda, e o domínio sobre nossas reações é a coragem de nos levantar. O estoicismo não promete que a dor desapareça, mas que não sejamos reféns dela. Dominar as emoções é o primeiro passo, mas lembrar sem sofrer é o caminho para a verdadeira paz. No próximo tópico, vamos explorar como a memória da perda pode ser uma fonte de força e não uma prisão. A memória da perda familiar é um território delicado, um espaço onde o amor e a dor coexistem, onde o passado pode ser um refúgio ou uma prisão. Muitos se perdem ao reviver constantemente as últimas palavras, os últimos momentos, a última presença. E no processo, acabam transformando a lembrança em um fardo insuportável. Os estoicos nos ensinam que a memória deve ser um templo, não uma cela onde ficamos presos. Epicteto afirmava que devemos cuidar do que nos lembra do passado, mas sem deixar que essas recordações destruam o presente. Honrar quem partiu é um ato de amor verdadeiro, mas a verdadeira homenagem está em viver, em seguir crescendo, amando, sendo fiel àquilo que aprendemos com eles. Imagine um jardineiro que cultiva uma flor rara. Ele não aprende numa caixa de vidro para que não murche, mas cuida para que ela floresça em seu jardim, livre e forte. Assim deve ser a memória de quem amamos, livre para trazer força e não tristeza. Transformar a memória em fonte de luz, em vez de sombra, é um dos maiores desafios e conquistas do caminho estoico. Mas mesmo com essa luz, a dor da perda pode revelar verdades profundas sobre nós mesmos. No próximo tópico, vamos entender o que o luto expõe em nossa alma e como podemos crescer a partir disso. A dor da perda não é apenas algo que sentimos, é algo que revela. Quando tudo está calmo, é fácil parecer forte, mas quando alguém da família parte, quando o abraço não volta, é aí que a verdade se mostra.
O luto não apenas fere, ele revela quem somos sem as máscaras. Marco Aurélio dizia que o caráter de um homem se mede pela forma como ele reage àquilo que não pode controlar. E o luto, por mais cruel que seja, nos coloca diante da nossa essência, sem distrações, sem filtros. Apenas o que somos e o que nos sustenta. Talvez você descubra que havia mais medo do que imaginava, mais raiva acumulada, ou até uma sensação de culpa não dita. Mas isso não precisa ser o fim da estrada. Pelo contrário, é nesse confronto com a própria alma, nesse mergulho interior, que o estoicismo se torna um guia silencioso. Não para te consolar com palavras vazias, mas para te lembrar de algo simples e profundo. Essa dor que te rasga também pode te moldar. Assim como o fogo queima a madeira, mas também forja o aço, o sofrimento, quando enfrentado com consciência, pode purificar o que há de mais forte em você. E mesmo após tudo isso, há uma verdade ainda maior, mais sutil, que conecta toda a dor a um sentido mais amplo. No próximo e último tópico, vamos olhar para cima, para além do eu, e entender como a comunhão com o todo pode trazer paz onde antes só havia ausência. Depois da perda, quando o silêncio da ausência ecoa mais do que qualquer som, uma pergunta inevitável se levanta. E agora? O que resta de mim? Os estoicos viam o ser humano como parte inseparável da natureza. Marco Aurélio escrevia que somos uma pequena chama acesa dentro de uma grande fogueira cósmica. Isso não é poesia barata, é uma percepção profunda de pertencimento. Mesmo na perda, você ainda é parte do todo. O universo, com sua ordem invisível, não parou. E o amor que foi compartilhado, a vida que foi vivida, nunca desaparece por completo. Ela retorna ao ciclo, ao fluxo da existência, a uma forma maior, sutil, que talvez os olhos não vejam, mas a alma sente. Quando entendemos isso, o coração não se fecha, ele se expande, não para esquecer, mas para integrar. A dor se transforma em sabedoria e o luto se transforma em presença silenciosa. A presença de quem amamos continua, não em carne, mas naquilo que deixaram em nós, no que somos, no que nos tornamos depois que eles partiram. A filosofia estoica não elimina a dor da perda, mas oferece um caminho digno para atravessá-la, um caminho de presença, de força interior, de sabedoria diante do inevitável. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixa seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando respirar em meio à ausência. E me conta nos comentários, o que essa perda te ensinou sobre você? Mesmo que em poucas palavras, falar pode curar, e alguém do outro lado pode se reconhecer na sua história. A dor compartilhada é menos pesada. Se ainda estiver aqui comigo, você tem uma força que talvez nem saiba que carrega. E o próximo vídeo pode te ajudar ainda mais a descobrir isso. Assista agora esse outro conteúdo estoico que te espera aqui ao lado. Pode ser exatamente o que você precisa para seguir, com mais leveza.